dia, boa tarde, boa noite, amigo fisiconauta. Seja muito bem-vindo ao canal Os Fisiconautas e nós vamos começar a nossa primeira aula do segundo ano, Termologia, Introdução ao Calor, certo? Então, vamos começar? Tá preparado? Então, vamos começar. Termologia, Introdução ao Estudo do Calor. O que é calor? Bem, calor é uma energia térmica em trânsito, ou seja, uma energia térmica está relacionada à temperatura e em trânsito. O que quer dizer em trânsito? Em trânsito quer dizer que ele não para, sempre está se movendo, ou seja, eu não posso ter o calor dentro de mim. O calor sempre vai estar passando de um lado para outro, certo? E como é que esse calor passa? Bem, esse calor se propaga do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. É por isso que o calor sempre está em trânsito, porque desde que haja uma diferença de temperatura, ou seja, um maior que o outro, o calor vai passar, certo? Então, calor é uma energia que a gente não pode conter, é uma energia que sempre vai se passar de um corpo para outro, ok? A gente falou aqui de térmica, então a gente tem que falar o que é temperatura. O calor gera temperatura, né? Então, o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais agitadas as moléculas, maior temperatura. Quanto menos agitadas as moléculas, menor temperatura. Isso tem a ver também, gente, sabe o que? A temperatura tem a ver com a energia cinética. Já que é a agitação, então também tem a ver com a energia cinética. Ok? A gente vai ver isso mais para frente. Quando a gente for estudar gases, quando for estudar termodinâmica, a gente vai trabalhar mais com essa ideia, ok? Então, temperatura é o grau de agitação e tem a ver com a energia cinética das moléculas, beleza? Então, vamos em frente. Relação entre calor, temperatura e estado físico. Então, a gente sabe que existem 3 estados físicos básicos, né? Sólido, líquido e gasoso. E existe uma relação entre calor, temperatura e cada estado físico. Eu não vou me ater muito não, porque você vê muito isso em química, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, estado físico, sólido. Bem, sólido, as moléculas estão juntas, veja que elas são todas grudadinhas, né? Elas não conseguem se mover, porque como elas estão muito juntas, elas não têm espaço para se mover, então elas apenas vibram, certo? E uma característica do sólido é que a forma, o formato do sólido e o volume dele são bem definidos, ou seja, nunca mudam. Aí o que é que acontece, gente? Você vai ceder calor aqui, ou seja, você vai gerar calor aqui dentro, ok? Você gera calor. Quando você gera calor aqui dentro, o que é que acontece? Essas moléculas vão começar a se agitar, uma empurrando as outras para o lado de fora, tá? Uma empurra a outra para o lado de fora. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, essa movimentação das moléculas vai fazer com que elas se afastem. Então, se afastando, cria um novo estado físico, que seria o líquido. Então, recebeu o calor, as moléculas vão começar a vibrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, então se separam formando o estado líquido. E o que é o estado líquido? Moléculas um pouco afastadas. Essas moléculas conseguem se movimentar, o sólido apenas vibra, o líquido a gente consegue se movimentar. Essas moléculas se movimentam. E uma característica do líquido é que a forma é variável e o volume é constante. Forma variável quer dizer o quê? Quer dizer que se eu colocar um líquido num recipiente quadrado, ele vai ficar quadrado. Se eu colocar num recipiente triangular, ele vai ficar triangular, certo? Então o formato dele muda. Agora o volume é o mesmo. Sempre vou ter, se eu tiver 1 litro em um recipiente, eu vou ter 1 litro no outro recipiente, ok? E se eu continuar cedendo calor aqui, ó? Se eu continuar cedendo calor, 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 o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa do sólido para o líquido. Você vai fazer com que as moléculas se agitem mais, se agitem mais, se agitem mais, cada vez mais agitadas, e aí você vai criar um novo estado físico, onde as moléculas vão estar bem mais afastadas, que é o estado gasoso. Gasoso são moléculas muito afastadas,
umas das outras. Então, a diferença de distância é muito grande. Por isso que um gás consegue se espalhar rapidamente em um ambiente, né? São moléculas muito rápidas, certo? Então, a velocidade delas é muito alta. Lembra que eu falei? Energia cinética está ligada à temperatura? Então, como elas são muito rápidas, então a temperatura é alta e a energia cinética também é alta, por isso que são muito rápidas. Forma e volume variados, ou seja, um gás tem um formato qualquer, pode assumir um formato qualquer de qualquer recipiente ou ambiente. Volume também variado, certo? Então, o volume também pode mudar por conta desse afastamento. Moléculas muito afastadas fazem com que o volume seja diferenciado, ok? Esse estado aqui gasoso é conhecido como estado caótico, porque as moléculas são tão rápidas e são tão afastadas em que a gente não consegue controlar esse estado, ok? Beleza aí? Então, vamos em sequência, finalizando já essa parte. Sensação de calor. Gente, uma coisa importante que você tem que ver nesse início de curso de termologia, a diferença entre calor e sensação de calor, certo? Lembra disso, ó. Calor nunca pode estar retido, pois sempre está em trânsito. Por isso estamos com sensação de calor. Vamos lá, vamos interpretar isso aí. Calor é uma energia. Energia que sempre está em movimento, nunca está parado. Quando a gente fala sensação de calor, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o calor passou por nós. Essa sensação de calor é o calor passando por nós. Mas não quer dizer que a gente está com calor. Nós temos a sensação. O calor passou pela gente e aí, consequentemente, o organismo sentiu esse calor e aí deu uma ordem de a gente começar a suar, né? Liberar o suor para resfriar a nossa pele e aí resfriar o nosso corpo e manter a temperatura ideal para a refrigeração, para a gente funcionar melhor, o metabolismo funcionar melhor, ok? Então, calor é energia. E o que a gente tem é sensação de calor. A gente nunca está com calor. Nós estamos com a sensação de calor. Aí vem o problema. Calor existe. Para a física existe calor. É uma energia. E frio? Frio, gente, é apenas uma sensação dos seres vivos causada pela perda de calor para o ambiente. Então não existe raio congelante. Raio congelante é só para desenho animado, tá, gente? Primeiro porque se fosse raio congelante seria uma energia. E frio não é energia, é só a sensação de perda de calor. Então eu não estou com calor, eu tenho a sensação de calor. Eu não estou com frio, estou com a sensação de frio, né? Perda de calor. Ok? Então eu fiz aí um resuminho, um desenho, ó. Então se nós estamos recebendo calor do ambiente para nós vamos ter sensação de calor. E se a gente estiver perdendo energia para o ambiente, nós vamos ter a sensação de frio. Basta que o ambiente esteja mais quente, então vai ceder calor para a gente. Sensação de calor. Vou perder energia para o ambiente, porque nossa temperatura é maior, então sensação de frio. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal lá no YouTube, tá? Os Fisiconautas. Dá um like lá se você gostou, dá um dislike também se você não gostou. Fazer o que? A gente não pode agradar todo mundo, né? Vai também lá no nosso blog, certo? Os Fisiconautas, vai estar aqui embaixo. osfisiconautas.blogspot.com.br, tá? Não se esqueça de curtir a nossa fanpage, Os Fisiconautas. Vai lá, vai estar a nossa agenda, né? Agenda de cursos que a gente vai fazer. E também lá vai ter um plantão de dúvidas. Quer tirar alguma dúvida? Você pode tirar lá no blog, no comentário do blog, também na fanpage, ok? Beleza, gente? Tô indo nessa, valeu! Até mais!